Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eu li Êxodo 20, de 1 a 17. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, com a tua palavra tendo sido lida, nós agora, Senhor, olhamos para os céus pedindo, Senhor, a unção especial sobre os nossos corações, para que compreendamos o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite com o texto da tua palavra. Nós dependemos de ti e buscamos a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Qual a primeira palavra que uma criança aprende? Primeiro fala angu, né? Somente filho de mineiro. É não. As crianças logo aprendem o não. Faz isso, não. Parece bonitinho, né? Aí você fala com ela, chega para biquinho para fazer o não. E as mães, então, os pais, falam alguma coisa só para ouvi-la dizer não. Aí elas aprendem a fazer birra quando não querem obedecer o que lhe é solicitado. E sempre diz a palavra não. E aí cresce. E parece que dizer não é como um grito de independência. É como deixar de fazer o que te mandam. É você passar a fazer aquilo que você deseja, do jeito que você deseja. Então parece que dizer não é ter o controle da sua vida. No filme Planeta dos Macacos, quem assistiu sabe que a revolução dos macacos lá naquele filme começou quando um deles disse não. E aí então começou toda a revolução. Mas toda a revolução também do homem aconteceu desta maneira. Quando Deus disse não comerás do fruto proibido, mas elas disseram sim, sim para o pecado, mas não para a obediência. Meus irmãos, assim como esse não acontece com aquela jovem virgem que resolve dizer não e passa a fazer então o que quiser do corpo e diz não às convenções. É o não do homossexual que sai do armário, que se cansa de ser cobrado por heterossexuais. Agora então ele viverá a sua vida do jeito que achar que é correto. Sabe que vai sofrer as consequências, mas tem o prazer de dizer eu disse não. É o não do homem que se cansa de viver uma vida honesta
e resolvem então ganhar dinheiro fácil com a vida do crime. É o não de todos os que são cobrados, que são exigidos, que façam coisa certa, e eles resolvem então se rebelar, fazendo o que sabe que é errado, mas que acham que é seu direito de errar, mesmo que vão sofrer as consequências. Nesse sentido, dizer não parece ser libertador. No entanto, dizer não é escravizador, porque a pessoa que diz não para a vontade de Deus, para os mandamentos divinos, para a direção de Deus, ele se torna escravo das suas decisões pecaminosas. Dizer não parece ser um grito de independência, e ouvir não parece ser a prova da opressão. Parece que todos os que dizem não têm a vontade de controlar, de escravizar e de dominar. Nesse texto que nós lemos, nós vimos aí, se você observar, pelo menos 10 nãos. E esse texto, então, ele é conhecido, discutido e muito criticado, e é um dos textos mais rejeitados da Bíblia, inclusive por muitos crentes, que dizem que a lei de Deus ela não deve ser obedecida, porque a lei é coisa do Antigo Testamento. Meus irmãos, sabemos que nenhum homem conseguiu cumprir a lei, os 10 mandamentos. No entanto, esse deve ser o nosso desejo de cumpri-lo, mesmo sabendo que não seremos perfeitos e que nós não conseguiremos ser fiéis para garantir a nossa salvação. Mas nós devemos procurar cumprir cada item dele, porque esses mandamentos refletem a vontade de Deus para nós. Esses nãos que nós vimos aqui, são os nãos de Deus, que são para a nossa proteção, é para o nosso bem. Quando Deus diz esses nãos, é porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, Ele quer que vivamos bem, Ele quer que tenhamos paz. Esse parece ser um bom título para um sermão em razão de que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar, em obedecer aos mandamentos divinos, porque não entendem a sua verdadeira natureza. Olham para Deus como sendo um ditador que quer arrastar-nos debaixo da sua mão poderosa, enquanto que os 10 mandamentos são os registros dos nãos de Deus, que eles revelam não um Deus irado, mas eles revelam o Deus cuidadoso, o Deus não controlador, mas o Deus que diz não por nos amar, por querer o melhor para nós. Aquilo que Deus proíbe, que diz não para nós, são atitudes humanas que trariam grandes males e prejuízos a quem os praticasse. E Deus, Ele não nos quer nos destruindo, mas nos construindo, nos melhorando. Os mandamentos foram dados por Deus para o povo de Israel, para o seu povo, e a fim de proteger dos muitos perigos da sua caminhada e também para dirigir a sua vida na continuidade da vida. Então, os nãos de Deus são para o nosso bem, são para o melhoramento, para o nosso crescimento, para o nosso bem. Meus irmãos, o texto nos avisa de perigo. Os nãos de Deus avisam dos perigos que devemos evitar. E nós começamos do verso 3 a 6 e o versículo 23, que mostra o grande perigo da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o verso 23 diz: não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Meus irmãos, devemos entender que, do ponto de vista da psicologia, a idolatria começa com um vínculo de admiração. Entende, então, a psicologia que a idolatria ela tem origem a partir do momento em que o fã ou o fanático, ele começa a ver em algo ou em alguém
algo que represente as qualidades, o poder, a sua autoconfiança, coisas que ele deseja para si. Então ele passa a admirar, ele passa a venerar e ele acaba adorando essas coisas. Esse ponto de vista combina muito bem com o que diz o Salmo 115, os versos 4 e 8, que afirma que os idólatras acabam se tornando iguais aos seus ídolos, ou seja, completamente alienados. O texto diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos deles confiam. Repete a mesma mensagem no Salmo 135, verso 18. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que nele confiam. O primeiro não de Deus nesse texto, ele faz para evitar a idolatria. É para nos proteger contra a alienação social. Quando o homem se afasta da sociedade, quando ele se afasta das pessoas, quando ele se afasta daquelas pessoas que o amam e que devem então continuar a sua vida ao seu lado. Então o homem, por causa da sua idolatria, ele se afasta daquelas pessoas que ele deveria permanecer ao seu lado. Mas também a alienação política. Quando o homem, então, se afasta do que é correto, se afasta daquilo que é o certo, porque ele cria um ídolo, de tal maneira que ele fecha os olhos para tudo aquilo que é o certo, tudo aquilo que é correto, e se prende, então, na sua política, no seu alvo, que todo o restante da ação política é jogada fora. Mas também a alienação espiritual. E a gente vê muito isso de pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram a pregação do evangelho, ouviram o evangelho. Por quê? Porque os seus candidatos, os seus ídolos políticos estavam sendo criticados. Se eles estavam sendo criticados, é porque devem. E se devem, não deve ter a tua defesa, mas a tua crítica também. Porque você deve ser cidadão dos céus, e nós lemos esse texto, primeiro texto aqui. Nós não somos cidadãos da terra e devemos ter os nossos olhos fitos nos céus e não defender homens falhos e pecadores como ídolos, porque nós não podemos ter ídolos, nós temos apenas um Senhor para adorar. Meus irmãos, muitos têm abandonado a igreja por causa dos seus ídolos. Músicos têm escrito músicas profanas que são cantadas como verdades. E muitos crentes começam a cantá-las, começam a vivê-las, começam a se envolver com músicas que não trazem nada de ensinamento cristão e acabam fechando seus olhos, se envolvendo com isso, de maneira que se afastam da igreja, se afastam de Deus, se afastam da fé. Tem os influencers. Sabe aquelas pessoas da internet que ficam falando coisas e todo dia tem lá uma mensagem, todo dia tem um vídeo, todo dia tem alguma coisa, eles influenciam a muitos. E eles têm ensinado muito mais os crentes, seus seguidores, do que as páginas da Bíblia, do que os seus pastores, do que os seus presbíteros. Todos os dias assistem aqueles vídeos e repetem aqueles ensinamentos desses influencers. E vivem, passam a viver de acordo com os seus ensinamentos, fazem dele ídolos. Políticos, safados, ladrões, mentirosos, são defendidos por crentes com muito mais ardor do que defendem o cristianismo. A gente vê na internet muita gente defendendo o seu político, seja de esquerda, seja de direita, com ardor, todo dia coloca um vídeo, todo dia posta alguma coisa. Mas nunca é capaz de postar que Cristo é o Salvador, de defender o Evangelho, de proclamar o Evangelho. Porque os seus políticos são seus ídolos, mas não adoram a Deus. Abandonam a Cristo por causa de candidatos safados. Não importa o nome, não importa o lado. Nenhum deles mereceria a mínima consideração nossa, porque como a Bíblia diz, se eles não são crentes, eles estão perdidos, corruptos, distantes de Deus.
Sabe qual é a prova de que você está alienado por causa dos seus ídolos? Quando você não consegue enxergar os defeitos ou a corrupção dos seus ídolos, ou os seus erros, ou os seus pecados. Se você não enxerga, ou se você enxerga, mas prefere não ver, é porque você já está alienado. Quando você não consegue enxergar nenhuma qualidade nas pessoas que pensam diferente de você, ou se você enxerga, mas menospreza as suas qualidades, você também está completamente alienado. Além das imagens de escultura dos idólatras que nós já conhecemos, os maiores ídolos que nós temos visto atrapalhar a vida daqueles que deveriam adorar a Deus são artistas, times e jogadores de futebol, a ganância do dinheiro, o poder, a admiração cega de si mesmo e também de seus líderes religiosos ou dos seus políticos de estimação. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Meus irmãos, há maldade e corrupção em todos os desejos. Há maldade e corrupção em todos os lugares, em todos os processos, em todas as instituições, em todos os partidos políticos, em todas as pessoas, inclusive em mim, inclusive em você. Por isso que nós devemos nos corrigir de acordo com a palavra. Mas se alguém não é dirigido pela palavra, ele é dirigido por Satanás, e ele não fará bem nenhum para a igreja. Não pense que aquele que está lá na Palácio do Planalto, seja ele os que já estiveram, que desejam estar, que eles estão preocupados com a igreja. Assim como lá no passado, quando Constantino subiu, ou elegeu a igreja como sua protetora, ou melhor, com a sua protegida, ele não estava interessado no bem da igreja ou a proclamação do evangelho. Ele estava interessado na proteção, nos exércitos cristãos que estariam lutando ao seu lado. Também os políticos que estão aí, sejam senadores, deputados, sejam quem for, se eles não temem a Deus, eles nunca estarão preocupados com o teu bem como crente, como temente a Deus. E quando nós vimos no Apocalipse, dizer que Satanás vai reunir toda a sua força, lá eles estarão contra a igreja. Então considere o que está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então não tenha ídolos, não faça ídolos para você, porque você foi chamado por Deus para proclamar as suas maravilhas, para proclamar Cristo, para reconciliar pessoas com Cristo, e não para fazer ídolos. Cuidado com a idolatria. Quando Deus diz não, é porque Ele quer te proteger de algo que você fará e que vai trazer mal para você, sem que você perceba. Então, ouça o não de Deus e obedeça. Não faça ídolo, nem de ninguém embaixo da terra, na terra ou em cima nos céus. Apenas Cristo deve ser adorado, venerado e servido. O segundo perigo apresentado aqui no texto, meus irmãos, que está no verso 7, fala a respeito do desrespeito a Deus. Deus não quer que você o desrespeite, porque você vai destruir a tua vida. No verso 7 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A Bíblia nos ensina que Deus merece e que Ele exige todo o nosso respeito. Sendo assim, eu não posso usar o nome de Deus em vão ou usá-lo de modo desrespeitoso. Pensar assim me faz ser absolutamente contrário às músicas, pregações e orações das quais as pessoas dirigem a Deus como você. Isso não é preciosismo da minha parte, é respeito a Deus. Isso não é intimidade com Deus, isso é fingimento, isso é desrespeito, é atrevimento, é exibicionismo. Se nós não chamamos as autoridades de você, por que vamos chamar Deus de você? Como é que teríamos então esse desrespeito para com Deus? Se você se pensa em se revoltar achando que eu estou errado, deixe lembrar o que biblicamente nós estamos falando. Porque a intimidade com Deus, de acordo com a palavra de Deus, é
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então, biblicamente falando, a verdadeira intimidade com Deus é intimidade com a palavra de Cristo, com conhecimento, com temor e obediência à palavra de Cristo. Somente aqueles que não têm intimidade com a palavra de Deus é que ficam inventando essa falsa intimidade com Ele, mentirosa e falsa. Quando Davi mandou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ele mandou fazer um carro de boi novo, porque esse foi o modo respeitoso dos filisteus para mandar a arca de volta para a terra de Judá. Acontece que eles não sabiam qual era a vontade de Deus para o transporte. Deus dera regras para o transporte da arca. Quando os bois tropeçaram e Uzá tentou segurar a arca, ele morreu. Ele morreu por quê? Porque Deus não precisa da proteção de homens. Porque ao tocar a arca, ele cometeu um ato de desrespeito a Deus. Os homens que tocaram a arca, que abriram a arca, que olharam para dentro dela, cerca de 70 homens morreram. Por quê? Porque desrespeitaram a Deus. Se Deus puniu tão severamente a quem apenas tocou em algo que simbolizava o seu nome, quanto mais severo ele será com quem desrespeitá-lo usando o seu nome em vão. Portanto, se você diz que é um cristão e representa Cristo, honre o nome de Cristo. Porque se você diz que é um cristão, não vem à igreja, não ama a Cristo, não ama os irmãos e tem o coração cheio de ódio, você está usando em vão o nome do Senhor e Deus não deixará isso barato. Quando Deus exige respeito dos seus com o seu nome, Ele está querendo nos poupar de dissabores maiores. Ele está querendo o nosso bem. Então, ouça o não de Deus e nunca desrespeite o nome de Deus. O terceiro perigo que o texto nos apresenta é o perigo do desrespeito a si mesmo, o desrespeito à família e o desrespeito ao próximo. Primeiro fala do respeito a ti mesmo. Respeite a ti. Respeite o teu corpo, respeite a tua mente. Dos versículos de 8 a 10, ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, não farás nenhum trabalho. Uma vez eu vi um amigo dizer, com certo orgulho, de que ele não tirava folga dia nenhum. Ele era um trabalhador que trabalhava de segunda a segunda. Isso fazia com que ele parecesse mais fiel e mais zeloso, porque ele trabalhava na obra do Senhor, então ele não tirava férias. Olha, isso pode fazer dele não um cumpridor da lei, mas um contraventor. Por quê? Porque a lei de Deus, ela ensina que o homem deve trabalhar. Não cobra de Deus? Ainda diz que aquele que não trabalha, que não coma. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Mas, do mesmo modo que trabalhar é uma ordem divina, descansar também é. A recomendação bíblica é que você deve trabalhar, mas a cada 6 dias você deve descansar pelo menos um dia. Lembra que primeiro Deus criou o homem, depois lhe deu o sábado para descansar. O sábado foi criado para o homem e não o contrário. No original, sábado quer dizer descanso e não um nome de um dia da semana. Não se torne escravo do calendário, pensando que o sábado é somente um dia entre sexta e domingo. Sábado é descanso. E descansar é uma necessidade física. Nós temos que parar uma vez por semana, temos que dormir, temos que descansar, temos que recuperar a nossa energia. Nós não somos escravos do trabalho, precisamos descansar. Mas há aqueles que colocam o sábado como um dia santificado, no sentido de que esse dia da semana é um dia para ser adorado. E até deixam Cristo do lado, dizendo que se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Como se a guarda do sábado salvasse.
Se alguém te incomodar com essas ideias tolas sobre o sábado, mostre algum versículo bíblico, veja, você vai achar interessante isso. No ano sabático, exigido por Deus dos judeus, todos os dias da semana seriam sábado. Lá em Levítico 25, 3 a 4 diz: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e comerás o seu fruto. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a sua vinha. Deus mandou que o seu povo trabalhasse e guardasse dinheiro, e guardasse a produção durante 6 anos. No 7º ano, não poderiam plantar a terra. Durante um ano inteiro, no ano sabático. Esse ano, então, ninguém trabalhava. Um ano inteiro era sábado. Deus garantiu esse descanso, não somente para os homens, mas também para a terra. Dia 10 de julho, para os judeus, é o dia de descanso. Não importa o dia da semana que ele caia. Olha o que o texto diz. O texto de Levítico 16, 29 a 31. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque daquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É o sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. 10 de julho, para os judeus, é o sábado. Não importa se cai segunda, terça, quarta, é descanso, não é dia de semana. Então, sábado sendo descanso não é calendário. Se o teu trabalho vai de segunda a sexta, descanse no sábado. Se vai de segunda a sábado, descanse no domingo. A cada 6 dias, um dia de descanso. Este é o princípio deste mandamento. Respeite as limitações do teu corpo. Passe mais e o domingo? Meus irmãos, o povo judeu entendeu errado, porque Deus queria adorá-lo todos os dias da semana. Em todo o tempo adorarás o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Ou seja, tudo que você é e cada minuto da sua vida deve ser voltado para a adoração. Você não vê, por exemplo, para Abraão que adorava a Deus, para Noé que adorava a Deus, para Jacó que adorava a Deus. Você não vê a exigência de que adorasse num dia. Porque todas as vezes que eles viajavam, ao chegar, sacrificavam ao Senhor. Se iam viajar, sacrificavam ao Senhor, cultuavam ao Senhor. Quando nós vimos o Novo Testamento, tendo Jesus Cristo ressuscitado no domingo, tendo Jesus Cristo aparecido para os seus discípulos todas as vezes, no domingo, a igreja então entendeu, sendo domingo o primeiro dia da semana, sendo domingo depois, do qual o povo de Roma adorava o Deus Sol, e eles então passaram a adorar o Deus do Sol, no primeiro dia da semana, porque é um dia que nós devemos não somente descansar o corpo, mas lembrar do Senhor, porque todos os dias da nossa vida deve ser dedicado ao Senhor. Então não importa o dia da semana que alguém tira para descansar ou para sabadar, desde que o faça para o Senhor. Romanos 14, 5 e 6 diz: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro da sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. Então, respeite as tuas limitações. Descanse uma vez por semana, não é todo dia também não. Porque aí você vai ser preguiçoso, e a vida não é uma vida de descanso. Mas também o texto nos mostra, além de respeitar o teu limite, você deve respeitar os teus parentes, respeitar os teus pais. No verso 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento que vem com uma promessa. Obedeça e você vai ser protegido. Só se lembre que a lei dizia que se um filho desobedecesse o pai,
ele deveria ser levado para a porta da cidade, e ali ele deveria ser apedrejado por toda a cidade. Porque se um filho não respeita o seu pai, se um filho não respeita a sua mãe, ele vai ser uma péssima pessoa. 1 Timóteo 5,8 diz que quem não cuida da sua família é pior do que um bandido. Então, se alguém não respeita o seu pai e a sua mãe, ele se tornará um grande perigo para a sociedade. Deveria ser apedrejado. Então o texto diz, honra teu pai e tua mãe, e você vai ter uma longa vida sobre a terra. Lembrando, meus irmãos, que respeitar pai e mãe não é apenas pedir benção a pai. É especialmente ampará-los com dignidade na sua velhice. É dar a atenção que eles merecem. É cuidar deles, como cuidaram de você quando era criança. É obedecê-los. Porque se um pai diz não para o filho, é porque aquele não é o melhor para o filho. O filho deve respeitar. Respeitar os pais é obedecer às suas ordens, pois são para o teu bem. É dar ouvidos a eles antes de ouvir os outros. Quantos quebraram a cara dando ouvidos a namoradas, a amigos? E quando quebraram a cara, se deram mal, voltaram envergonhados. E quem estava lá para receber? Os pais. Dê atenção aos pais. Respeite os seus pais. É mandamento do Senhor. Mas também você deve respeitar o teu próximo. E aqui a gente vê vários mandamentos que falam do respeito ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Meus irmãos, não tenha ódio, não mate, não elimine, nem exclua o teu próximo. Ame-o, pois foste amado por Deus. Quando fala aqui do respeito ao próximo, não adulterar, não cobiçar aquilo que pertence ao próximo, porque isso seria desrespeitá-lo. Porque a pessoa que trabalhou para comprar aquele carro, ela deu o seu suor, não cobice. O texto diz que não deve roubar o próximo. O que o próximo tem, o que ele possui, é fruto do seu trabalho. Se você quer ter algo para chamar de teu, trabalhe, estude, se dedique, guarde, economize. E assim Deus vai te abençoar e um dia você vai comprar. Quem sabe aquele ou algo melhor. Roubar é destruir a tua própria vida, porque o ladrão, ele deve ser morto. Vai sofrer consequências. E Deus, quando diz não para isso, ele quer o teu bem. Não negue justiça ao seu próximo. O verso 16 vai dizer isso. Então não invente histórias sobre a vida do teu próximo. Não espalhe notícias que farão mal ou que envergonharão o teu próximo. Tem um texto lá de Eclesiastes que diz, você acha que é bom? Você quer envergonhar os outros? Vai lá e mostra a tua nudez na rua para que você passe vergonha então. Já que você acha que deve envergonhar alguém, envergonha a ti mesmo, você vai gostar disso. E o texto está dizendo que nós devemos então promover a justiça do próximo. Ficar calado em certas situações é a maior prova de sabedoria. É sabedoria revelada no falar. Porque falar o que não deve é prova de falta de sabedoria, de insensatez. Deixe que cada um cuide da sua vida. Deixe que ele, então, quer viver errado, viva errado. Não estou falando de crentes, porque se alguém está fazendo algo errado, a Bíblia diz que você deve exortar, você deve corrigir e você deve trazer as autoridades. Mas nós estamos falando de criar, de inventar e de fazer com que a pessoa passe vergonha de maneira injusta. Ser justo é fazer para o próximo aquilo que você deseja que seja feito na tua vida. É o que ensina Lucas 6,31. Ser justo é desejar para ele o que você desejaria para você. Meus irmãos, o não de Deus é proteção. Os seus mandamentos são proteção contra a idolatria, contra o desrespeito a Deus, contra o desrespeito ao próprio corpo, contra o desrespeito à família e contra o desrespeito ao próximo. Quem ouve os nãos de Deus se poupa de muitas desventuras, de situações desagradáveis, pois é para nos poupar que Deus diz não. Quanto a você, tem alguma dificuldade em obedecer os mandamentos de Deus?
Saiba você que obedecê-los é prova de sabedoria. Quem teme a Deus sempre se dá bem. Os seus nãos sempre serão para a nossa proteção. Aprenda a ouvir não. Não como uma coisa desagradável. Não como prova da opressão. Porque os nãos de Deus, os nãos das pessoas que te amam, eles sempre serão ditos para o teu bem, para o teu crescimento, para a tua salvação. Aprenda essa mensagem. Guarde no teu coração. Entenda que a vontade de Deus é a melhor para você. Amém?